Você já sentiu que o tempo está se esgotando e que precisa de uma resposta de Deus agora? Já teve a alma angustiada, clamando por um socorro que parece não chegar? O Salmo 70 é o grito de um coração que não pode mais esperar. É a oração de quem sabe que só a intervenção divina pode mudar o cenário. Se é assim que você se sente hoje, prepare-se, porque esta oração é o seu clamor por libertação e a sua declaração de que a ajuda do Senhor vem sem demora. Mas antes de mergulharmos na oração, peço que você se conecte conosco em um ato de fé. Se você sente que esta mensagem é para você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe a dor que te aflige hoje. Este espaço é um santuário, onde nos unimos em oração, um clamor que sobe ao céu com poder. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de coragem, uma decisão de confiar que Deus pode mudar a sua história. Ao se inscrever, você garante que um novo fôlego de esperança, uma nova palavra de fé e uma nova oração cheguem a você todos os dias. O Salmo 70 é um salmo de lamento e súplica, um grito desesperado por ajuda imediata. Ele é a oração de alguém que se sente encurralado pelos inimigos e pelas circunstâncias, clamando para que Deus não se demore. A repetição do verso "Ó Deus, apressa-te em me ajudar" mostra a urgência e a angústia do salmista. A mensagem central é clara. Mesmo nos momentos de maior aflição, quando a vergonha e a humilhação parecem iminentes, podemos clamar a Deus com a certeza de que Ele ouve o nosso clamor e age rapidamente em nosso favor. Sendo assim, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te clamamos com a urgência da nossa alma. Nossas vozes, em uníssono, se levantam em um grito desesperado. Ó Deus, apressa-te em nos ajudar. Vinde, Senhor, em nosso socorro. As circunstâncias ao nosso redor parecem grandes demais, e a nossa alma está angustiada até o mais profundo do nosso ser. Por isso, não podemos esperar. A nossa necessidade é agora, a nossa dor é profunda, e a nossa única esperança está em Ti, que és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós nos prostramos diante de Ti, sabendo que Tu és o Deus que ouve o clamor dos seus filhos e que não se atrasa para agir em nosso favor. Nossa fé está firmada na certeza de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e que não existe obstáculo que seja grande demais para o Teu poder. Pai, Tu conheces o peso que carregamos. Conheces cada lágrima que derramamos em silêncio, cada medo que nos assombra e cada obstáculo que se levanta à nossa frente. Neste momento, nós Te pedimos uma intervenção rápida e sobrenatural. Apressa-te, Senhor, em nos livrar de toda opressão, de toda injustiça e de toda armadilha que o inimigo tem preparado. Que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós, nos resgatando da situação que tem nos roubado a paz. Não nos deixes perecer, não permitas que o desespero tome conta de nossas mentes, porque a nossa esperança está unicamente em Ti. Que a Tua glória se manifeste de forma imediata em nossas vidas, para que todos vejam que Tu és o nosso Deus, o nosso libertador e o nosso socorro. Senhor, somos fracos e necessitados. A nossa força se esgotou. A nossa fé, em alguns momentos, parece pequena diante da imensidão dos problemas que enfrentamos. Mas a Tua palavra nos garante que Tu dás força ao cansado e multiplicas forças ao que não tem vigor. Por isso, clamamos por um socorro que venha do alto, um livramento que não depende da nossa capacidade, mas do Teu poder ilimitado. Liberta-nos, ó Deus. Causa uma reviravolta em nossa história, muda o nosso cenário. Onde há choro, traga alegria. Onde há dor, traga cura. Onde há derrota, traga vitória. Porque Tu és o Deus do impossível, o Deus que age quando não há mais nada a ser feito e que transforma o impossível em milagre. Nós Te entregamos todas as nossas lutas, todos os nossos fardos e todas as nossas ansiedades, na certeza de que Tu estás no controle de tudo. Nós recebemos agora o Teu livramento e a Tua intervenção. Declaramos que somos livres, somos sarados e somos abençoados, porque o Senhor é o nosso socorro e o nosso libertador. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade, e que o nosso clamor seja ouvido nos céus. Que o nosso coração encontre descanso em Ti, e que o nosso espírito seja renovado com a Tua força. Nós cremos que, mesmo que as montanhas se abalem, Tu permanecerás conosco. E por isso, com um coração cheio de fé, nós declaramos: apressa-te, Senhor, em nosso socorro. Senhor, neste momento, nós Te apresentamos aqueles que nos perseguem, que nos criticam,
que nos caluniam e que se levantam para nos acusar. Tu conheces cada palavra de maldade proferida contra nós, cada fofoca espalhada em segredo e cada plano que foi tramado para nos fazer cair em vergonha. A tua palavra no Salmo 70 nos ensina a clamar para que os nossos inimigos se envergonhem e se confundam, e é exatamente isso que fazemos agora, em total confiança em teu poder e tua justiça. Que todos aqueles que se alegram com o nosso mal, que batem palmas para o nosso fracasso e que zombam da nossa fé, sejam obrigados a dar a meia volta e a recuar, para que reconheçam que tu és o Deus que nos guarda, nos defende e nos honra. Pai, pedimos que a tua mão de justiça se manifeste sobre todo o exército de acusação que se levanta contra as nossas vidas. Há vozes que nos condenam, que nos minimizam e que tentam destruir a nossa reputação, o nosso testemunho e a nossa paz. Que essas vozes sejam silenciadas para sempre pelo poder do teu Espírito Santo. Que a confusão caia sobre os que inventam mentiras e que a verdade seja estabelecida para que a tua luz brilhe sobre a nossa história. Nós declaramos que somos filhos teus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e não há acusação que possa prosperar contra nós, porque o nosso advogado é o Rei dos Reis. Que toda condenação, que vem do inferno ou de pessoas, seja anulada em nossas vidas, e que a paz de Cristo reine em nossos corações. Senhor, nós pedimos que tu nos capacites a não revidar o mal com o mal, mas a respondê-lo com a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos perseguem, a perdoá-los e a abençoá-los, mesmo que a nossa carne queira o contrário. Que a nossa atitude seja um reflexo do teu caráter, e que a nossa paz não seja abalada por causa da maldade dos outros. Que os nossos corações permaneçam cheios de amor, mesmo quando o ódio nos é oferecido. Pois sabemos que o perdão é a chave que nos liberta da amargura e da prisão que o inimigo tenta construir em nossas almas. Pedimos, Pai, que os nossos inimigos sejam desmascarados, não para a nossa glória, mas para a tua. Que o teu nome seja glorificado através da nossa libertação e da nossa vitória. E que os que se levantam contra nós vejam a tua fidelidade e o teu poder, e se convertam a ti, reconhecendo que tu és o Senhor. Que eles entendam que não é a nós que eles estão combatendo, mas ao Deus de Israel, que está ao nosso lado, nos protegendo e nos defendendo. Nós te entregamos, Senhor, toda essa situação. Entregamos os nossos perseguidores, os nossos acusadores e todas as suas intenções malignas. Confiamos que tu és o nosso defensor, o nosso advogado e o nosso juiz. E declaramos que em ti somos mais que vencedores sobre toda a oposição, toda calúnia e toda perseguição. Que o nosso nome seja honrado, a nossa vida seja um testemunho da tua justiça, e que a nossa boca proclame o teu louvor. Senhor, nosso Deus, a tua palavra nos mostra, no Salmo 70, um clamor para que aqueles que zombam e dizem sejam envergonhados e confundidos. É com essa mesma fé e ousadia que chegamos diante do teu trono neste momento. Nós te pedimos, Pai, que a humilhação caia sobre os nossos opressores. Que aqueles que se levantaram com arrogância para nos fazerem tropeçar, para nos ridicularizarem e para se alegrarem com a nossa dor, sejam cobertos de vergonha. Não porque desejamos o mal deles, mas porque a tua justiça precisa ser manifestada. Que eles vejam que não podem tocar nos teus filhos impunemente e que a tua mão está sobre nós. Pai, tu és o Deus que humilha os soberbos e exalta os humildes. E nós, Senhor, nos humilhamos diante da tua majestade, na certeza de que tu nos levantará no tempo certo. Por isso, clamamos que a arrogância dos nossos opressores seja desfeita, que a confiança que eles têm em suas próprias forças seja abalada, e que o orgulho que os cega seja quebrado. Que toda a sua glória seja convertida em vergonha, e que eles sejam forçados a reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor. Que o ridículo que eles tentaram nos impor recaia sobre eles mesmos, para que compreendam a seriedade de se levantar contra um filho de Deus. Senhor, nós te pedimos que essa humilhação seja um instrumento de salvação. Que ao verem o seu próprio fracasso e a nossa vitória, eles se voltem para ti. Que a confusão que vier sobre eles os leve a uma busca genuína pelo teu perdão e a um arrependimento sincero. Tu és o Deus que transforma a maldição em bênção, e nós cremos que tu podes transformar a vida de nossos opressores. Que o teu poder seja revelado de tal forma que eles não tenham outra opção senão se renderem ao teu amor e à tua soberania. Nós entregamos, Senhor, cada um de nossos opressores em tuas mãos. Entregamos os seus corações, as suas mentes e os seus planos. Acreditamos que a tua justiça prevalecerá,
e que a tua honra será restaurada sobre as nossas vidas. Não viveremos mais sob o peso da vergonha, mas seremos exaltados diante daqueles que nos humilharam. E a nossa exaltação não será para o nosso próprio engrandecimento, mas para a glória do teu nome. A nossa fé está firmada na tua palavra, que diz que os que se levantam contra nós não prevalecerão. Que a tua intervenção seja notória, que a tua resposta seja rápida, e que o nosso louvor seja um testemunho vivo do teu poder e da tua justiça. Senhor, no meio de todas as nossas aflições, das lutas que enfrentamos e dos ataques que sofremos, nós te pedimos que a alegria da salvação seja a nossa força. O Salmo 70 nos ensina a clamar para que aqueles que te buscam se alegrem e se regozijem em ti. É essa a nossa oração agora. Que o nosso foco não esteja nas nossas lutas, nas nossas dores ou nas nossas derrotas, mas na grandeza do teu nome. Que as nossas mentes sejam renovadas, e que os nossos corações transbordem de alegria, não por causa das circunstâncias que nos cercam, mas por causa da tua presença em nossas vidas. Tu és a nossa alegria, a nossa razão de viver, a nossa esperança e a nossa maior recompensa. Pai, o inimigo tenta nos roubar a alegria. Ele nos lembra dos nossos erros do passado, nos aponta as nossas fraquezas do presente e nos tenta com o desespero de um futuro incerto. Ele tenta nos convencer de que a nossa fé é em vão. Mas nós declaramos que a nossa alegria não depende do que o inimigo diz, mas do que a tua palavra nos garante. E a tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, um escudo contra a tristeza e uma arma contra o desânimo. Por isso, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de alegria, uma alegria sobrenatural e inabalável, que permanece firme mesmo em meio à tempestade mais forte. Que a nossa vida seja um testemunho da tua alegria, e que as pessoas vejam em nós o reflexo de um coração que confia plenamente em ti. Senhor, nós te pedimos que a nossa alegria não seja egoísta, mas que ela transborde para a vida de outros. Que a nossa alegria inspire os que estão ao nosso redor a te buscar, a te conhecerem e a te amarem. Que o nosso testemunho seja um convite poderoso para que outros venham provar e ver que o Senhor é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. Que a nossa fé contagie, que a nossa esperança se espalhe e que o nosso louvor seja a melodia que atrai os corações sedentos para o teu amor. Que a nossa alegria seja um sinal para o mundo de que a verdadeira felicidade e a paz que o mundo não dá só são encontradas em ti. Nós te pedimos, Pai, que a nossa alegria seja o nosso escudo contra toda amargura, o nosso antídoto contra todo desânimo. Que a alegria de te pertencer seja a nossa maior riqueza e o nosso tesouro mais precioso. Que o nosso coração celebre a tua bondade, a tua fidelidade e a tua misericórdia. Que a nossa boca não se canse de te louvar, e que a nossa vida seja uma canção de alegria que sobe aos céus para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque a alegria é um dom do teu Espírito Santo, e não algo que podemos comprar ou conquistar. Agradecemos porque tu nos deste a alegria da salvação, a alegria da tua presença e a alegria de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que essa alegria seja renovada em nós a cada novo dia, e que a nossa vida seja um farol de esperança e alegria para todos que nos cercam. Senhor, nós nos sentimos pobres e necessitados, como diz a tua palavra. A nossa alma anseia pela tua provisão e pela tua ajuda que não se demora. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. E é com essa promessa que nos aproximamos de ti neste momento, com a certeza de que tu és o nosso provedor fiel. Pedimos que a tua mão se estenda e que a tua provisão venha rapidamente para as nossas vidas, para as nossas casas e para as nossas famílias. Que a escassez seja substituída pela abundância, e que a preocupação seja transformada em certeza. Nós te louvamos porque tu és o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus que multiplica os pães e os peixes e que abre o mar para o seu povo. Pai, tu sabes as contas que precisam ser pagas, as dívidas que nos oprimem e a falta que nos angustia. Nós lançamos todas essas preocupações sobre ti, pois tu nos chamas a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Pedimos que o teu favor nos alcance e que as portas de emprego, de negócios e de oportunidades sejam abertas. Que o nosso trabalho seja abençoado, que o nosso esforço seja recompensado, e que a tua provisão não seja apenas o suficiente, mas transborde, para que possamos ser um canal de bênção para outros. Que a nossa vida financeira seja um testemunho da tua fidelidade, e que as pessoas vejam a tua mão agindo em nosso favor. Senhor, a nossa maior necessidade não é material, mas há de estarmos em comunhão contigo. E é por isso que te pedimos, acima de tudo,
Que a tua presença seja a nossa maior riqueza. Que a nossa prosperidade seja espiritual, emocional e relacional. Que a tua alegria seja a nossa força, a tua paz seja o nosso escudo e a tua sabedoria seja a nossa guia. Que a nossa prosperidade material seja apenas um reflexo da tua bondade e da tua fidelidade em nossas vidas, e que ela nunca nos afaste de ti. Nós te pedimos, Pai, que nos livres da mentalidade de pobreza e de escassez. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, a semearmos em solo fértil e a darmos com generosidade. Que a nossa provisão seja usada para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho de que o teu cuidado é real e a tua fidelidade é inabalável. Nós declaramos, em nome de Jesus, que somos prósperos em Cristo. Declaramos que a falta é um engano do inimigo e que a provisão do Senhor está vindo em nossa direção, de forma rápida e abundante. Que a nossa confiança não esteja na nossa conta bancária, mas no Deus que é o dono do ouro e da prata. E que a nossa gratidão seja a nossa resposta a cada uma de suas bênçãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que age rapidamente, que nos socorre em nossa necessidade e que nos livra de toda opressão. Senhor, nosso Deus, neste momento de vulnerabilidade, nós nos sentimos expostos e a vergonha tenta nos envolver como um manto pesado. O inimigo se alegra em nos ver desanimados, cabisbaixos e envergonhados, e muitas vezes as palavras e as atitudes das pessoas nos fazem sentir desprezados, humilhados e sem valor. Mas a tua palavra no Salmo 70 nos ensina a clamar para que os que zombam de nós sejam confundidos e envergonhados. Por isso, nós te pedimos, Pai, que nos livres de toda vergonha, de todo desprezo e de toda humilhação que nos foi imposta. Que a nossa cabeça seja levantada, e que o nosso coração seja cheio de dignidade, pois a nossa honra, a nossa glória e a nossa dignidade vêm unicamente de ti, que és o nosso Criador e o nosso Redentor. Pai, as palavras de condenação ecoam em nossas mentes, e as memórias de erros do passado tentam nos aprisionar, nos lembrando constantemente de nossas falhas. Mas nós declaramos que em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu nos perdoaste, nos limpaste e nos deste uma nova vida. Pedimos, Senhor, que a tua verdade nos liberte de toda vergonha que vem da culpa e do pecado. Que o teu Espírito Santo nos lembre de que o nosso valor não está no que fizemos, mas no que tu fizeste por nós na cruz, pagando o preço de cada um dos nossos pecados. Que a tua graça seja o nosso escudo contra toda vergonha, e que a certeza do teu perdão nos encha de paz e de ousadia. Senhor, também te pedimos que a tua justiça se manifeste em relação ao desprezo que sofremos. Que as atitudes e as palavras de menosprezo sejam desfeitas pelo teu poder. Que aqueles que nos desprezaram por causa da nossa fé, da nossa situação ou das nossas escolhas, sejam obrigados a reconhecer que a tua mão está sobre nós e que o nosso valor não se mede pelo olhar do mundo, mas pelo teu olhar de amor. Não desejamos o mal para eles, mas desejamos que a tua glória seja revelada, para que eles vejam a tua fidelidade e a tua misericórdia. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar a vergonha em honra, a humilhação em exaltação e o desprezo em dignidade. Nós te entregamos, Senhor, toda essa dor e toda essa humilhação. Nós te damos as nossas feridas, as nossas mágoas e os nossos corações partidos. Confiamos que tu és o Deus que restaura a dignidade, o Deus que nos veste com vestes de louvor em vez de espírito de tristeza. Que a nossa vida seja um farol de esperança para todos que se sentem desprezados, mostrando-lhes que o teu amor é incondicional e o teu poder é ilimitado. Que a nossa boca proclame o teu louvor, e que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade. Senhor, nosso Deus, a nossa vida se encontra em meio a uma crise. Estamos cercados por problemas que parecem não ter solução. A urgência da nossa alma clama por uma intervenção que só tu podes fazer, porque os recursos humanos se esgotaram e as nossas forças chegaram ao fim. Como o salmista no Salmo 70, nós nos sentimos pequenos diante dos gigantes que nos confrontam, e a nossa única esperança é o teu poder. Por isso, nós te pedimos, Pai, que a tua mão poderosa se manifeste agora. Entra em nossa história, em nossa casa, em nosso trabalho e em nossa vida. Põe um fim a esta crise e mostra o teu poder para todos que nos cercam, para que o teu nome seja glorificado. Pai, a crise em que vivemos tem nos roubado a paz, a alegria e a esperança. A ansiedade tem pesado sobre os nossos corações, e a incerteza do amanhã tem nos paralisado. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que está acima de toda crise,
o Deus que caminha sobre as águas e que acalma a tempestade com uma só palavra. Nós te pedimos que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações. Que a tua presença seja a nossa certeza em meio a todo o caos, e que o nosso espírito encontre descanso em ti. Senhor, nós te entregamos, nesta oração, todas as áreas de crise em nossas vidas. Entregamos a crise financeira que nos oprime, a crise nos relacionamentos que nos entristece, a crise na saúde que nos enfraquece e a crise em nossa vida espiritual que tenta nos afastar de ti. E declaramos que em ti há solução para cada uma delas, pois tu és o Deus que multiplica os pães e os peixes, que cura toda enfermidade e que restaura o que está quebrado. Que o teu milagre se manifeste agora. Que o teu poder se revele de forma sobrenatural, para que todos vejam que não há crise que possa te resistir. Nós te pedimos, Pai, que a tua intervenção seja tão notória que as pessoas ao nosso redor não tenham outra opção senão te glorificar. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar o caos em ordem, a tristeza em alegria e a derrota em vitória. Que a nossa fé não seja abalada, mas fortalecida em meio a esta crise. E que possamos sair desta situação mais perto de ti, com o nosso coração cheio de gratidão e de louvor. Que esta crise seja o caminho para uma intimidade ainda maior contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o nosso clamor já foi ouvido. Acreditamos que a tua intervenção já está a caminho e que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Nós declaramos que a crise não nos definirá, mas a nossa fé em ti nos levantará para a vitória. Senhor, em meio à nossa urgência e ao nosso clamor por socorro, nós te pedimos, acima de tudo, que a tua presença seja constante em nossas vidas. Porque tu és o nosso socorro e o nosso libertador, a nossa maior necessidade não é a solução dos problemas, mas a certeza inabalável de que tu estás conosco. Pedimos, Pai, que nunca te afastes de nós. Que o teu Espírito Santo habite em nós de tal forma que o nosso coração sinta a tua paz e o nosso espírito se encha da tua alegria, mesmo nos momentos de maior angústia e incerteza. Pai, a tua palavra nos diz que tu não nos deixas nem nos desamparas. E é nessa promessa que nos apegamos hoje. Quando as lutas nos cercarem, quando a solidão tentar nos oprimir e quando a fraqueza nos atingir, que a nossa alma possa sentir a tua presença. Que o teu abraço seja o nosso conforto, a tua voz a nossa direção e o teu poder a nossa força. Que a nossa comunhão contigo seja tão íntima que nada nem ninguém possa nos separar do teu amor. Que o nosso relacionamento contigo seja a nossa prioridade número 1, o nosso tesouro mais valioso. Senhor, nós te pedimos que tu nos ajudes a buscar a tua presença em cada momento do nosso dia. Ajuda-nos a te honrar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Que a nossa vida seja um altar para ti, onde o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão sejam um perfume suave que sobe aos céus. Que a tua presença seja a nossa maior prioridade, o nosso maior desejo e a nossa maior recompensa. Que o nosso coração anseie por ti mais do que por qualquer outra coisa neste mundo. Nós te pedimos, Pai, que a tua presença em nossa casa seja um reflexo da tua presença. Que a nossa família sinta a paz que vem de ti, que o nosso lar seja um refúgio para o nosso espírito. E que a tua presença seja o que nos diferencia, o que nos faz brilhar a tua luz em meio à escuridão. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira paz e a verdadeira alegria só são encontradas em ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é a nossa maior bênção. Agradecemos porque tu nos escolheste, nos amaste e nos chamaste para um relacionamento íntimo e eterno contigo. Que a nossa alma se alegre em ti, e que o nosso coração te louve para sempre. Que a tua presença seja a nossa porção eterna, a nossa herança e a nossa alegria. Senhor, nosso Deus, a nossa alma te louva e os nossos corações transbordam de gratidão. Apesar de todas as nossas lutas, das crises que enfrentamos e dos inimigos que se levantaram, nós te agradecemos porque tu nos ouviste. O Salmo 70 nos ensina a não nos esquecermos de louvar a ti, mesmo em meio ao clamor, porque tu és a nossa única e verdadeira ajuda. Por isso, neste momento, toda a nossa oração se transforma em um hino de gratidão que sobe aos céus como um incenso suave. Agradecemos pela tua fidelidade que se mostrou inabalável, pela tua misericórdia que nos alcançou no momento da nossa maior necessidade e pelo teu amor que nos resgatou da aflição. Pai, nós te agradecemos porque o nosso clamor foi ouvido. Agradecemos porque a tua resposta veio rapidamente, conforme a tua palavra nos prometeu.
Agradecemos porque tu nos libertaste da vergonha, do desprezo e da humilhação, e porque tu nos vestiste com vestes de honra e dignidade. Agradecemos porque tu nos deste a vitória sobre os nossos inimigos, e porque a tua justiça prevaleceu sobre toda injustiça. Agradecemos porque a tua presença foi a nossa maior força em meio à crise, e porque a tua paz nos sustentou quando o mundo desabava ao nosso redor. Agradecemos por cada detalhe, por cada livramento, por cada bênção que tu nos concedeste e que, em nossa limitação, nem sequer conseguimos enxergar. A nossa gratidão se estende desde a nossa salvação até o pão de cada dia. Senhor, que a nossa gratidão não seja apenas expressa em palavras, mas em atitudes que te glorifiquem. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade para as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a viver com o coração grato, a enxergar as tuas bênçãos em cada momento e a sermos um canal da tua bondade e do teu amor para outros. Que a nossa alegria seja a nossa força, e que a nossa gratidão seja a nossa oração mais sincera, a nossa resposta para o teu amor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que tu fizeste por nós. Louvamos-te porque tu és o Deus que cumpre suas promessas, o Deus que nos surpreende com a tua bondade. Louvamos-te porque o teu poder é ilimitado, a tua fidelidade é inabalável e o teu amor é eterno. A nossa alma glorifica o teu nome, e nós declaramos que tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 70 já estão agindo em sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se que Deus ouviu o seu clamor. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que te ouve é o Deus do socorro imediato, que não te desampara. Pode ter certeza que Ele está agindo agora em seu favor. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de esperança hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre.